Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, beleza? A gente vai continuar aqui a gravação do vídeo anterior que eu falei aí no episódio anterior, né, que tinha dado problema na renderização e tal, então parti no meio, beleza? Então, a gravação anterior desse vídeo virou a parte 5 e essa gravação agora é a parte 6, beleza? Do mesmo vídeo que eu tinha planejado fazer originalmente, beleza? Peço desculpas aí pela confusão que deu, por causa aí da renderização. Mas no próximo a gente já volta à normalidade, basicamente, beleza? Pra quem, como eu já vou começar falando de exatamente onde parou, né, do vídeo anterior, vamos recapitular algumas coisas, né? No vídeo anterior a gente conhece mais sobre o Oden, né? A gente vê a história dele. Ele é um cara muito esquisitão, mas também que conquista corações por onde passa. Ele acabou entrando para o bando do Barba Branca. Depois ele conheceu a Toque, que é uma viajante do tempo, fez filhos com ela. E agora ele tá com o Gold Roger. Pois é, cara, ele entrou num mistério ali, que o povo de Wano tem alguma coisa a ver com o século perdido e tal. E ele quer saber até onde essa coisa vai, né? Então, a gente vê aqui, logo depois que eles estão explorando o mundo, né, com o Gold Roger. E agora eles estão ali, tinham acabado de descer de Skypiea, beleza? Vamos continuar o vídeo daí. Não esqueçam aí que vocês podem ajudar o canal de várias maneiras, eu não vou me prolongar muito aqui, mas enfim, não esqueça aí que tem os anúncios, tem a função de membro por 1,99, tem aí também o Pix, beleza? Então vamos pro vídeo, uou! Aí depois ali o Gaban fala que a embarcação tá com alguns problemas, né, e eles precisam ali fazer uma parada para ir em algum especializado, né, para saber qual é exatamente a gravidade da situação. E aí eles vão ali para o Water 7, né, onde a gente vê aqui o Tom, ainda vivo, né? O Iceberg aqui, jovem também. A Kokoro também jovem. E a gente também vê aqui o Oden, ele acaba falando ali com o Frank, né? Que tá um pouco mais afastado ali. O Frank fazendo suas máquinas de combate malucas ali. E, curiosamente, né? O Oden chama ele pro bando. Olha só que louco. Poderia ser que o Frank entrasse para o bando do Gold Roger. Imagina as diferenças que nós teríamos na obra com isso, né? E aí acaba rolando que o Frank, ele não aceita, né? Ele não quer entrar para um bando pirata porque ele foi abandonado por piratas, né? E o Oden responde isso como: ah, que pena, né? Foi um mau momento. Mostrando que talvez se ele tivesse chegado antes, talvez desse para ele conseguir recrutar, né? O Frank aí. Mal sabe ele que se insistisse, daria bem capaz dele conseguir levar o Frank. Mal sabe ele, né? O Luffy foi um pouco mais incisivo nesse ponto aí, né? E aí então, né, depois de fazer essa pausa aí em Water 7, eles se dirigem ali para Sabaody, né? E aí eles afundam ali para ir para a Ilha dos Homens Peixe, para passar por aquele caminho alternativo, né? Já que eles não podem atravessar ali a Headline, né? E aí o que acontece? Chegando lá na Ilha dos Homens Peixe, né, a gente vê aqui que os Reis dos Mares, né, eles acabam falando aqui tanto com o Gold Roger como com o Oden, né? Eles conseguem ouvir ali, eles têm a voz de todas as coisas. E aí eles acabam ouvindo ali as criaturas falando que a governante deles ali, né, tá pra nascer e tal. E aí só eles que ouvem, né? O resto da tripulação não consegue ter essa voz aí na cabeça pra poder entender o que tá acontecendo. Bom, e aí chegando ali na entrada, né, da Ilha dos Homens Peixe, eles são abordados ali pelo Rei Netuno, que é rei há pouco tempo, inclusive. O pai dele faleceu há pouco tempo. E aí ele já herdou a coroa ali. E ele tá bem bolado ali, né? Ele trouxe uma armada ali praticamente pra interrogar a galera ali do Roger, né? A sorte que o Gold Roger conhecia ele, então acabou que o Rei Netuno deixou passar, né? Mas ele tá meio agitado ali por causa de uma profecia que a Chiara ali já tava fazendo aqui. Ela é novinha aqui ainda, né? Criancinha aqui e tal. Mas ela já tem aquele dom da profecia e ela tá profetizando pra caraca, irmão. Há muito, né? Uma coisa que ela profetizou é que alguma coisa ia quebrar os portões ali da Ilha dos Homens Peixe, de uma daquelas bolhas, né? Que tem lá na região da Ilha dos Homens Peixe. E acontece que são os Reis dos Mares que acaba quebrando, né? Meio que o Rei Netuno tava duvidando ali, achando que era o Roger que ia fazer alguma coisa. Mas no final ele não tinha nada a ver com isso, né? Enfim. E a Charlie tá causando bastante alvoroço aí por causa das profecias malucas dela, né? Que não são 100% certeiras, mas sempre rola, né? Não sai, tipo, ela não consegue falar exatamente o que vai rolar sempre, mas sai mais aquela cena que ela prevê, mais ou menos acontece, né? Pois é. Inclusive a gente vê aqui então, né, que a profecia é de que os Reis dos Mares eles estão inquietos, né? Porque eles estão esperando ali a princesa sereia que vai nascer. E o Rei Netuno ainda não conheceu aqui a Otohime de maneira, como é que fala? Conjugal, né?
A Otohime aqui, ela ainda é alguém ali que tá tentando fazer, né, o pessoal falar com o povo da superfície e tal, né? Mas depois o Netuno ia conhecer ela, né? Bem legal. Mas ele já fica bem cafifado, né? Quando fala dela ali e tal. É bem maneiro. E aí, então, o Netuno escolta o Gold Roger e companhia até aquela floresta do mar, do reino Ryugu. E achei bem interessante essa floresta aí, no passado, né? Porque tem 2 poneglyphos ali. Quando a Nico Rubin foi lá ver, se eu não me engano, só tinha um, que era o poneglypho azul normal, né? Que fala ali sobre a carta de desculpa do Joy Boy e tal, né? Só que ali também tem um Hold Poneglyph. Esse Hold Poneglyph não existe mais. Ou pelo menos, quer dizer, ele existe, mas tá em outro lugar. Alguma coisa ou alguém pegou esse negócio e levou pra algum outro canto, né? E, pô, cadê o cara, né? Cadê esse Hold Poneglyph aí, caramba, né? Tá faltando, né? Pois é. E aí tem aqui uma discussão sobre essa princesa sereia, né? Que seria ali a descendente do Netuno, né? Porque o Netuno ele fica incomodado com esse negócio aí da previsão ali da Chiarli, né? Porque ele comenta ali que existe uma história de que de tanto em tantos séculos ali tem uma princesa que consegue controlar as criaturas dos mares, né? Ela tem poder ali sobre os reis dos mares, né? Então provavelmente vai ser a descendente ali do Netuno, né? Pois é, aí o Gold Roger pergunta sobre quando é que ela vai nascer, né, no caso, e ela só vai dar as caras ali daqui a 10 anos, né, e o Gold Roger, infelizmente, não vai ter esse tempo. Infelizmente pra ele não vai ter esse tempo de conhecer alguém que tem o poder ali do Poseidon, né, pois é. Então isso aí vai ficar pra uma outra pessoa, né, alguém mais sortudo aí. E aí então, depois de muitas andanças ali, né, a gente vê que o bando do Gold Roger chega finalmente ali na região de Wano, né. Pois é, e aí um negócio bem interessante, inclusive, que acontece aqui, que diferente dos outros piratas, né, que acabaram tentando entrar ilegalmente em Wano, e deu de cara com o Redemoinho, né, quando passou pela cachoeira, o Gold Roger, ele dribla, né, ele acaba driblando ali o Redemoinho, né, pô, esse cara é brabo, né, o cara conseguiu desviar de um negócio que ninguém conseguia desviar, né, pois é, simples assim. Mas nem tudo é felicidade nesse retorno aqui ao Wano, porque a Toki acaba ficando doente, justamente ali quando eles estão bem na beiradinha, né, do país de Wano. E o Crocus dá um diagnóstico bem grave, né, dizendo que a Toki, o corpo dela tá muito debilitado e ela não vai poder navegar mais. Ela tem que descer e ficar em terra firme. Ela não pode mais ficar navegando por aí, né? E acontece que então a Toki vai ter que ficar em Wano, né? Que vai ter que ficar aí, que é onde eles já estão agora, né? E o Oden até pensa em ficar com ela, afinal é o Wano, né? O cara estaria voltando pra casa só isso, né? Nada demais. Mas a Toki insiste que ele continue com o Gold Roger, porque ele não é o cara que consegue ficar ali no mesmo lugar, né, cara? Seria muito triste pra ele, a Toki não quer que ele fique ali. E também porque ele quer resolver aí a situação, descobrir mais sobre a história dele e tal, né? As pesquisas aí do Gold Roger e tal, ele quer ajudar nisso tudo, então ela decide ficar. O Momonosuke e a Hiyori vão ficar com ela, né, lá no país de Wano, e o Nekomamushi e o Inuarashi vão ficar também aí no país de Wano, beleza? Enquanto o Oden vai com o bando do Gold Roger, pois é. E aí os samurais de Oden, né, acabam indo ali recepcionar o próprio Oden e tal. Tem um encontro muito legal aqui com ele, eles estão bem emocionados ali. Eles falam ali com a Toki e tal, né? Ficam surpresos ali de ver que o Oden conseguiu fazer uma família inteira nesse meio tempo que ele estava fora, né? E o Oden percebe que eles estão com as roupas meio surradas, né? Parecem meio trapidas e tal. E aí acontece que eles iam explicar a situação ali, né? Só que a Toki acaba cortando o barato deles, pedindo para que eles deixassem o Oden embora, né? Sem falar nada. E aí acontece que ela tá fazendo isso porque ela sabe, e depois o próprio Oden sabe, né, que se o Oden soubesse o que estava rolando ali em Wano, ele ia querer ficar. Qualquer preocupação, qualquer coisa que deixasse ele minimamente preocupado, ele ia acabar ficando. Então a Toki corta o barato e fica pra assumir a responsabilidade no lugar do Oden, tá ligado? E aí o Oden só vai lá, pega os códigos lá do Hold Poneglyph e volta para a embarcação lá do Gold Roger, tá ligado? E assim, inclusive ele sai de costas, né? Porque se fosse o caso ali, né, dele olhar durante a partida ali e ver as fábricas, que o Orochi já tava fazendo as fábricas ali, provavelmente ele iria ficar em Wano pra resolver o problema, né? Só que ele não podia, cara, ele não podia. Ele tinha que resolver lá a treta com o Gold Roger primeiro, né?
Imediatamente, né, o Orochi e a Higurashi acabam descobrindo, né, essa história aí de que o Oden deixou descendente. E a Higurashi, ela faz uma profecia ali também de que essa criança, né, que tá ali, que vai liderar o ano aí no futuro, que seria o Momonosuke, vai dar uma dor de cabeça aí para o Orochi, né, vai acabar trazendo um grande mal ali para o Orochi. Que bom, não é bem uma profecia, né, meio que uma tendência da família Kurozumi, né, mas enfim. E aí então, depois ali de ir para o ano, né, numa despedida bem triste ali do Oden, os caras têm que ir para Zou, né, só que o Inuarashi e o Nekomamushi não puderam ir. Então eles deixaram o Vivre Card ali com a galera para eles poderem ir atrás ali do elefante, do Zunisha, né, e era obrigatório, eles só podiam chegar com esse Vivre Card basicamente ali, né. E aí então, quando eles contemplam o Zunisha, que é sempre legal de contemplar um bicho muito irado, né, um elefante gigantesco, você vai atrás de uma ilha e encontra um elefante com uma cidade nas costas, apenas, né? Uma descrição muito absurda. Mas bom, o Oden ali, ele tem um problema, né? Que ele começa a ter uma sensação muito esquisita, é uma certa aflição que ele sente ao se aproximar ali do Zunisha, né? Que também tem a ver com a voz de todas as coisas. Ele sente uma certa aflição ali de estar na presença do Zunisha, ou de estar na região ali do Zunisha, né? E aí então eles acabam indo lá, né, para o Mokomo do Kedon, né, onde eles acabam ali encontrando inclusive o Duque da época ali, né, que é o Hitsu Gisukan, acho que é assim que fala, o nome dele é bem esquisitão mesmo, que ele é ali quem tá mandando, né, nesse momento. E aí ele recebe ali a carta do Inuarashi e do Nekomamushi explicando o motivo deles de saírem, né, eles acabaram deixando lá a região sem dar muitas explicações, todo mundo ficou preocupado desde então, né? Então agora finalmente tá tudo esclarecido ali, né? Bom, e aí eles vão para aquela baleia, né, que tem lá na região de Zou, né? Só que acaba que no caminho, tanto o Oden quanto o Gold Roger sentem uma aflição muito grande, cara, muito apertado, parece que tem alguma coisa muito estranha, muito grande, um ser muito, sabe, absurdo, colossal, encarando eles, sabe, de algum lugar. E eles se sentem extremamente incomodados com essa presença olhando pra eles, né? Uma coisa meio quase sufocante ali, né? Pois é, e aí eles chegam lá, encontram o Road Poneglypho dos Minks, né? E o Oden vê lá que tem realmente o símbolo dos Kozuki ali, né? Mostrando que realmente, em algum momento, eles tiveram algum tipo de irmandade ou aliança, né? Mas isso não é muito explicado agora nesse momento, né? Afinal, o foco agora é que eles têm todos os Road Poneglyphs, todos os códigos aí, então, para poder chegar na última ilha, né? Afinal de contas era isso que importava. Na saída a gente vê aqui o Pedro, jovenzinho ainda, né? Pequenininho ali ainda, falando que queria entrar para a tripulação do Gold Roger, né? Mas o Roger não vai aceitar ele, até porque o Gold Roger já tá mais pra lá do que pra cá, né? Então pra quê? Pra que mais um integrante de última hora, né? E aí então ele fala ali que a hora do Pedro vai chegar, né? Que ele tem que estar pronto quando esse negócio acontecer. Praticamente profetizando, né? Por causa desse encontro aí com o Pedro, a gente sabe que o Pedro dedicou a vida dele a conseguir ajudar qualquer pessoa em potencial que pudesse suceder, né? O Gold Roger de alguma forma, né? Isso foi muito importante, inclusive, para ele sacrificar lá na frente, né? Pois é. E aí então, depois ali de deixar Zou, né? O pessoal tá estudando ali aonde que seria essa última rota ali, né? Essa última ilha ali, dos Road Poneglyphs, né? E a gente vê aqui que o Gold Roger, ele tá cuspindo sangue ali, ele tá tossindo sangue, na verdade. A doença dele tá chegando já quase que no limite ali, praticamente, né? Mas ele não perde a compostura, sai ali do quarto dele querendo saber se o pessoal já descobriu onde é que é a localização, né? Da última ilha. E de fato o pessoal já sabe aonde é. Só que acontece que o Bug, ele acaba adoecendo repentinamente ali quando o pessoal descobre essa última ilha, né? E ele acaba ficando ali doente, bem na hora ali que eles iam zarpar, né, pra última ilha. Pois é, e aí então o Bug acaba ficando para trás, né? O Shanks acaba ficando com ele pra cuidar dele. E o Gold Roger e companhia teriam que seguir em frente sem os dois. Então nem o Bug e nem o Shanks foram para a última ilha. Eles não sabem o que tem lá por causa dessa doença aí do Bug, né? E o Bug implorou pra ir, cara. Ele implorava pra ir lá. Só que não teve jeito, cara. O pessoal acabou deixando ele lá. E o Shanks fez questão de ficar com ele, né? Pra cuidar dele. E o Oden até se pergunta ali, né? Se essa ligação que parece que os dois têm, né? É porque eles são muito amigos ou eles são inimigos mortais. Eles estão destinados a se destruir ou se abraçar. Não, é um dos dois, tá ligado? Hoje em dia eu diria que tá mais pra última opção, né? Enfim.
E aí então, finalmente, sem maiores contratempos, o Gold Roger parte finalmente para a última ilha, né? E a gente vê que esse evento acaba sendo espalhado, né? Vira notícia no mundo inteiro que ele finalmente conseguiu chegar aí na última ilha, né? Alguém conseguiu explorar, né, o mundo inteiro de fato, né? Platinou aí o mundo de One Piece basicamente, né? E eu acho até curioso que esse negócio saiu no jornal, cara. Sei lá, não sei se é uma coisa que deixariam sair no jornal assim tão simplesmente não, né? Mas enfim. E aí no finalzinho aqui, né, dessa jornada, né, a gente vê que o Oden fala, né, que eles aprenderam praticamente tudo que precisava ser aprendido, né? Eles descobriram todos os segredos desse mundo, né? Os principais, pelo menos. O que aconteceu no século perdido, o que eram os D, né? Inclusive o Oden descobriu que o Wano já foi um país aberto para o mundo, mas alguma coisa aconteceu que o país se fechou, né? Então ele tem esses mistérios ainda aí, mas ainda tem, né, algumas perguntas aí, mas muitas das respostas foram solucionadas ali, só deles estarem naquele local, né? Pois é. E inclusive o Oden deixa bem claro que tem sim um tesouro, existe um tesouro sim lá na última ilha, né? Inclusive o Gold Roger, quando contempla esse ouro, ele acaba rindo, né? Ele vê ali, ele olha pro tesouro e começa a rir. E aí todo mundo ali da tripulação começa a rir também, né, cara? De um jeito muito bizarro. Ah, interessante também pontuar, né, que ele deixa bem especificado ali, o Gold Roger, né, deixa bem especificado que é o tesouro do Joy Boy, né? Ele sabe mais ou menos ali a quem pertence o tesouro no fim das contas. E o Joy Boy tem algo a ver então com esse tesouro que tá lá na última ilha, beleza? Nota importante que a gente não vê a ilha em si, né? A ilha ela é toda ofuscada ali por nuvens e névoas e coisas do tipo, né? E basicamente então ali, né, eles zeraram ali, né, chegaram na última ilha e tal, mas a gente não vê, né? Eles viram o que tinha na última ilha, mas a gente não. Resumidamente é isso, né? E inclusive, né, o Gold Roger fala aqui, né, que essa ilha não foi tocada, não foi sequer pisada, né, por 800 anos, né? Então, inclusive, ele tá bem seguro, né, de que alguém não chegou ainda nessa ilha, né, desde então. Interessante. E aí, então, ele chama a ilha, né, de Logtail, né, que no caso aqui é o nome real, né, que ele acaba batizando aqui a última ilha. Mas depois fica distorcido pra Araftel, se eu não tô enganado, né? E isso fica por um bom tempo, inclusive, na obra. Ficou um bom tempo, inclusive. Bom, e aí então eles acabaram retornando lá, né, pra onde eles deixaram o Shanks e o Bug, né? O Bug já tava melhor, já tava recuperado ali do incidente, né? E quando eles retornam, cara, uma coisa que chama a atenção aqui é que ocorre uma conversa que a gente não ouve exatamente o que o Gold Roger tá falando ali com o Shanks, mas isso faz o Shanks chorar. Não sei se ele falou sobre a doença dele ou alguma coisa do tipo, mas seja lá qual foi aí o questionamento, o Gold Roger fez o moleque chorar, né? E até hoje eu não sei exatamente o que foi. Se foi sobre a doença, se foi alguma coisa sobre Logtail, sei lá. Eu sei que o Shanks ele chorou pra caramba aqui, né? Fora que também as coisas mudaram tanto, né? Depois aí que ele vira o rei dos piratas, né? Porque o jornal mudou o nome dele, né? Por ordem do governo mundial. Ele deixa de ser Gold Roger pra virar Gold Roger, né? Ele é o Ouro Roger, né? Doideira. E aí mudaram esse negócio nele. E também aí ficou a notícia se espalhando, né? De que o rei dos piratas tem tudo, né? Todo mundo vai atrás dele, né? Não só a marinha, mas também os piratas, né? Os piratas agora querem também o tesouro do rei dos piratas, obviamente. Faz sentido, né? Inclusive a gente vê aqui que a marinha agora chamou o Garp pra ir atrás do Gold Roger, o que, bom, demoraram tanto, né? Pra fazer isso aí. Demoraram só um pouquinho pra fazer essa parada, né? E a gente também tem aqui uma pequena referência do Shiki, Leão Dourado, que eu insisto, não vai dar em nada, hein? Não fique empolgado, não tenha esperança, isso não vai acontecer, tá? Só comentando mesmo. Bom, aí a gente vê aqui então que o Gold Roger, ele se despede primeiro, né, da tripulação ali, né? Ele quer ser o primeiro a deixar o navio, né? E é uma cena bem triste ali, né? Bem emocionante e tal. E também aqui eles acabam ouvindo, né, enquanto eles estão ali passando de novo pela região ali da Ilha dos Homens Peixe, né, eles veem ali, ouvem, né,
os reis dos mares ali conversando, né, as criaturas conversando, e eles falam ali que vai nascer, né, o rei deles ali, né, que seria ali Ashira Roche, o governante deles, mas também vai nascer um outro rei em uma ilha distante, né, e que eles vão se encontrar, meio que os bichos profetizando ali o Ruffy, né, encontrando a Ashira Roche, né. Bem interessante. E o Oden e o Woody Roger em pânico, né, cara? Porque da onde tá vindo essas vozes, né? Que eles não conseguem compreender essas vozes de todas as coisas aí que aparecem na cabeça deles, né? Os caras ficam em pânico ali. E aí então tem ali a despedida final do Gold Roger, né? Ele acaba descendo ali do navio e tal, ele já estava em estado terminal. E ele desceu do navio para se entregar, né? Então, ele finalmente é o primeiro a descer e assumir a responsabilidade da aventura aí que eles tiveram, né? E o Oden fala que ninguém chorou, né, quando ele foi embora ali, mas na verdade todo mundo tava chorando pra caraca, né? Mó doideira. E também foi a mesma coisa quando o Oden desceu na embarcação, né, cara? O Oden ali deu tchau ali pra galera e todo mundo chorando também pelo desembarque dele. Ele foi o segundo a descer, né? Porque o Gold Roger pediu pra galera levar ele até o país de Wano, né? Antes de se separarem e tal, de debandarem. Bem interessante. E aí então o Oden encontra ali a sua família, né? O pessoal vem recepcionar ele. Assim, a família dele até que é bem feliz ali com a chegada dele, né? Mas os retentores dele estão bem bolados pela forma como ele saiu da outra vez, né? O pessoal aí não engoliu muito em seco ele ter que virar as costas pro país de Wano numa segunda vez, né? Mó vacilo. Pois é, ainda mais que eles estavam precisando de ajuda, né? Claramente eles estavam precisando de ajuda na outra vez. Bom, e aí a gente vê aqui que pelo menos o povo de Kuri, né, tava ali ansioso pela chegada ali do Oden, né? Inclusive, o Oden acha até estranho. Pô, fiquei longe tanto tempo, como é que o pessoal ainda quer me recepcionar tão bem assim, né? Praticamente abandonei os caras, né? E aí, é comentado aqui que a Toque ajudou, né, a população ali, amparou a população como pôde enquanto o Oden estava fora. E também falou das aventuras do Oden, o que eles encontraram durante a sua jornada ali, né? Até a parte onde a Toque ficou, pelo menos, né? E a galera gostou muito do Oden, né? Dessa liberdade que o Oden tem, a gente sabe disso. Mas dessa vez escalou num ponto em que o pessoal até praticamente perdoou ele, até pelos mal entendidos e coisas bizarras que aconteceram quando ele era mais jovem, né? Mó doideira. Pois é. E assim, tudo por causa da Toque, né? A Toque salvou praticamente aí a imagem do Oden. Ela limpou a imagem dele praticamente nesse meio tempo, né? É bastante coisa, inclusive. Pois é. E aí ele questiona aqui o que aconteceu com o Ashura Doji e com o Denjiro, né? Que não estão ali entre eles. E se eu não me engano, eu acho que o Ashura Doji já não estava na outra vez. Eu não lembro de cabeça agora, mas acho que ele já não estava lá. Bom, e aí o Nekomamushi fala ali, né, que o Ashura Doji ele se tornou um chefe da Yakuza, né, para poder botar ali nos eixos os bandidos ali da montanha de Kuri, que voltaram a causar confusão, né, e o Denjiro, ele virou uma espécie de agiota, né, ele meio que empresta e pega dinheiro ali das pessoas, né, e o Oden acha estranho, pô, isso aí não parece muito certo, né, não é algo que retentores deveriam fazer, né. Pois é, e aí ele descobre a verdadeira situação aqui, né? Ele descobre que o Sukiyaki faleceu, né? E descobre aí que o Orochi é quem tá sucedendo ele e pela justificativa de que ele era próximo do Oden, né? Porque o Oden fala que não, obviamente não, né? Isso aí não é real, caramba. Algo de errado não está certo aqui. Que bagulho doido é esse, né? Ele achava cada vez mais estranho, né? Mas ele ficou preocupado ali de saber que o Orochi era um Kurozumi, né? Que já tinha causado problemas ali para o Wano, né? E tal, e para a família dele, inclusive, no passado. E que ele acabou ali forçando, né, vários moradores ali de Wano a trabalharem nas fábricas ali por um salário que era simbólico, né? Porque na real não serve pra porcaria nenhuma ali o dinheiro que eles estão recebendo em comparação com o tanto que eles estão trabalhando ali praticamente, né? Uma doideira. E ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem ali nas costas dele, né, um pirata que é o tal do Kaido, né? Que é um cara extremamente poderoso, que é um pirata, inclusive, que veio de fora, né? E o Orochi tá aliado com esse maluco aí e arregaçou praticamente ali qualquer um que tentasse desafiar ele, né? Pois é. E por falar ali em desafiar o Orochi, né? A gente acaba tendo uma conversa aqui bem bad vibes, inclusive onde o Kinemon acaba explicando de um incidente que aconteceu enquanto o Oden estava fora, né? Onde basicamente ali
um cara que se recusou a trabalhar nas fábricas ali, ele foi executado, e a família dele também foi. E isso deixou a galera ali, né, os retentores do Oden ali bolados pra caramba, e eles acabaram indo tirar satisfação com o Orochi. Só que acaba acontecendo que eles se meteram numa armadilha, porque o Orochi acabou mandando assassinos antecipadamente para a região de Kuri enquanto eles estavam fora. Então a Toki ficou desprotegida, ou quase ficou desprotegida, né? Porque o Inuarashi e o Kawamatsu, se eu não me engano, eles ficaram para trás, por garantia, né? E essa garantia valeu a pena, porque realmente teve assassinos ali no atacar a Toki e as crianças, né? E aí então eles conseguiram derrotar ali praticamente todo mundo, só que um disparo de flecha foi dado contra a Toki, na verdade contra o Momonosuke, só que a Toki ela pula na frente e acaba tomando uma flechada na perna, né? E o Oden ouvindo isso, cara, não, peraí, tá me dizendo que a minha esposa foi atacada? Sério, né? E aí ele pede ali pra Toki mostrar o ferimento e tal, né? E ela fala ali, não, é só um machucadinho, né? Mas, cara, ficou mal marcadão ali na perna dela, não tem como, né? Maluco, o Oden fica estouradaço, as veias dele começam a saltar, mano. O corpo dele quer fazer uma loucura. O instinto começa a tomar conta, né? Mas primeiramente, surpreendentemente, a gente vê o lado mais sensível do Oden, né? Ele abraça ali a Toki e tal, e agradece ela por proteger o Momonosuke, etc, né? Mas ele olha pra ele e você sabe que ele tá com muita raiva, ele tá ficando ensandecido aos pouquinhos ali, né? Pois é, e o histórico dele começa a voltar, né, cara? o Oden arroaceiro, né, buscando briga a qualquer custo, se meter em qualquer confusão, vai voltar e vai voltar arregaçando, né? E aí ele pede ali então, né, para o Kinemon e companhia protegerem a região de Kuri, enquanto ele vai lá tirar satisfação com o Orochi e o tal do Kaido, né? E aí o Oden corre desesperado ali, atravessando a região de Wano a pé, na base do pique mesmo, correndo que nem um louco. Já tem no caminho alguns minions do bando do Kaido, né, que ainda não era tão grande como é hoje em dia, mas já estavam ali, né, já tinham os carinhas andando por ali, fora que eles também são guardas lá nas fábricas, né, de armas e tal. E o Oden invade lá a Capitão das Flores correndo a super velocidade, ninguém para ele. A gente vê que a população que percebe que ele tá passando, né, fica bem feliz ali com a chegada dele, né? E aí ele acaba parando no portão do castelo ali da Capital das Flores, porque tem vários cupinchas ali do Orochi, né? Vários espadachins ali protegendo a entrada. E claro, que isso aí eles não são páreo para o Oden, né? O Oden faz uma chacina ali com a galera, né? Acaba invadindo o castelo e vai pra cima do Orochi, né? O Orochi cagado de medo ali, né? Porque tem uma criatura, tem um tinhoso indo na direção dele ali e não tem intenção nenhuma de parar, inclusive, né? O que salva o Orochi aqui é que ao lado dele, né? Ali onde ele tava, tem ali o Kurozumi Semimaru. E ele tem ali a Akuma no Mi do Bartolomeu, né? Só por causa disso, cara. Se não fosse isso, ele já tava mortinho da Silva, o Orochi. Já tinha acabado a história aqui, né? Mas obviamente a coisa não podia acabar assim. E aí então, o Semimaru fala ali que a barreira dele é virtualmente, né, indestrutível e tal, né? E que não adianta o Oden usar a força bruta pra tentar passar dali, né? E aí, aproveitando esse negócio aí, né? A gente vê que o Orochi ele começa ali a falar do plano dele, né? Ele começa a jogar na cara do Oden o plano dele, né? De que foi a Higurashi disfarçada ali de Sukiyaki que deu pra ele ali os poderes de Shogun, né? Pra ele e tal. E todo mundo acreditou, né? E pá. Bom, e aí um evento muito esquisito, né? Acaba acontecendo ali, né? Porque depois que o Oden entra ali no castelo, passa-se um tempo, né? E aí o pessoal tá torcendo do lado de fora pelo Oden, né? E aí acaba acontecendo que algumas flechas envenenadas acabam surgindo ali no céu. Ninguém sabe quem é que tá tirando essas flechas. Mas duas pessoas que são alvejadas ali ficam extremamente doentes, chegam a perder a visão, inclusive, né? E o Kaido aparece também. O Kaido aparece ali e fica circundando, né, o castelo ali por um tempinho, né? Aí a gente vê aqui que do lado de dentro, né, parece que o Oden e o Orochi tiveram alguma conversa ali, que a gente não vê, né, inicialmente. Mas uma coisa interessante, a Shinobu tá vendo, ela tá no teto ali, ouvindo de pertinho ali a história que tá rolando, né? E aí então, o Oden ele sai ali então do castelo finalmente,
Só que alguma coisa tá muito diferente com ele, porque ele simplesmente tira a roupa no meio do público e começa a dançar, fazendo musiquinha ali de como se faz um Oden, né? Comida Oden. E aí, tipo, ele age igual um retardado. Do nada. Do maldito nada. E aí ninguém entende, tá ligado? Tem umas pessoas ali que acham zoado e tal, acham engraçado. Tem uns caras que tem umas pessoas que ficam só decepcionado e tal. A gente dá dinheiro pra ele, né? Por alguma razão o pessoal dá dinheiro pra ele ali como se ele fosse um artista de rua e tal. Mas assim, é uma cena bem patética, né? Onde ele deveria salvar o país, mas ele tá ali só fazendo dancinha de tanguinha, inclusive na rua, né? E aí acontece que isso acaba fazendo com que a opinião pública volte a se virar contra o Oden, né, cara? Porque a galera começa a se sentir traída, né? A pessoa fica com raiva, né? Pô, por que você tá fazendo isso? A gente tá precisando de ajuda, né? A gente tá precisando que alguém salve o país e você tá aí fazendo dancinha, tá de sacanagem. Mas o Oden não liga pra opinião das pessoas, ele continua dançando independente ali, no vento, na chuva, na neve, no calor, não importa. Ele tá sempre dançando ali na capital das flores, né? E ele não fala o que é que tá acontecendo. Até o pessoal dele pergunta também o que tá rolando, mas o Oden não fala, tá ligado? Ele simplesmente não fala, não entra no assunto nem um pouco, tá ligado? Muito estranho. E aí ele acaba que vai ficando ali com a reputação totalmente zoada, né? Começa a ser só na capital das flores, mas a notícia vai se espalhando, até mesmo pra região de Kuri, né? Que era onde a Toque teve todo aquele trabalho, né? De mostrar, de fazer a imagem dele melhorar e tal. O pessoal volta a achar ele um completo retardado, né? Porra, o cara simplesmente fica indo na capital das flores e dançando o tempo todo, né? Pois é. E aí, nesse meio tempo, ele acaba recebendo ali algumas notícias, né? Uma notícia que ele recebeu é de que o Gold Roger, ele seria executado, né? Pois é. E aí a gente tem aqui a reação dele disso, né, cara? Completamente bizarro, onde ele não sabia se ele ria, se ele chorava. Ele começou a correr na praia, só que aí ele caiu no chão e ele não conseguia se levantar. Ele não sabia como reagir, não sabia como lidar com a situação, tá ligado? Era um misto de emoções ali que ele sentia pelo Gold Roger, né, cara? Doideira demais, ele tava muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, né? Pois é, e aí a gente vê inclusive a execução aqui do Gold Roger, só que com cenas extras, né? Porque agora a gente vê aqui que na execução dele tinha várias personalidades que depois seriam muito importantes para a obra de One Piece, né? A gente tem alguns casos aqui, como por exemplo, do Flamingo, Mihawk, Crocodile, o Dragon tava lá, o Shanks e o Bug foram lá ver o Gold Roger na época e tal. Mas voltando para o Oden, a gente vê que ele fica bem feliz pelo estilo de vida, né, que o Gold Roger levava, né? Ele foi um cara super ousado até o fim. Inclusive, ele começa a nova era dos piratas, né? Sacrificando a sua própria vida no processo. Então, cara, assim, ele escolheu como ia morrer e mesmo na morte os sonhos dele não acabaram, né? Ele passou os sonhos dele adiante com outras pessoas, né? Doideira demais. O cara Gold Roger era uma figura realmente muito louca. E aí então o Oden ele continua ali dançando, né, no clima e tal, e vai se passando tempo, né, ele fica aí mais ou menos uns 4 ou 5 anos ali dançando, né, e nesse meio tempo, tipo, a situação dele vai piorando cada vez mais, né, já não é mais só na capital das flores ou só em Kuri, ele já é conhecido em todo o ano como o Lorde Tolo, né, e ele não tem moral mais nenhuma com as pessoas, ele é completamente ali miserável já nesse ponto aí. Mesmo assim ele não para ali de dançar, ele mesmo questiona a lealdade que as pessoas têm com ele, né, cara? Ele questiona ali os retentores dele, por que eles continuam indo atrás dele, né? Pergunta ali pra Toque se ela quer divórcio e tal, né? Porque ele não fala o motivo do porquê que ele tá fazendo isso, mas as pessoas ainda seguem ele, né? Esse pessoal não sai do lado do Oden, né? Eles não sabem os motivos, mas eles acabam apoiando ele, né? Inclusive, a gente vê aqui a esposa, né, do vovô Ryo, né, o Ryogoro aqui, ele ainda é boladão, e a gente vê aqui que ela apoia ele, o Ryogoro apoia ele e tal, ele tem ainda algumas pessoas fora ali, né, da bolha dele que ainda dão alguma chance pra ele, né, mas ninguém sabe o motivo do porquê que ele tá fazendo esse sacrifício todo, né. Pois é, e aí ele fica mó tempão assim, até que numa certa época ali, acho que foi no 5º ano, se não me engano, que ele tá fazendo essa dancinha, o Orochi vai lá em Kuri, né? O Orochi visita ele em Kuri, e aí o Oden ele se ajoelha ali, né? Diante
se prostra ali diante do Orochi, né? E aí ele fala ali que tava esperando o Orochi, né? Que eles fizeram uma espécie de promessa ali, né? Parece que o Orochi fez uma promessa pra ele, só que o Orochi não lembra de nada. Pois é. E aí, tipo, o Orochi fala na cara dele, que tipo, agradeço aí a sua cooperação e tal, vou pegar aqui o pessoal da região de Kuri, vou colocar nas fábricas aqui, e valeu, falou, né? E seja lá o que ele prometeu pro Oden, ele não ia entregar, que se dane, tá ligado? Muito louco. E aí ele também fala, inclusive, né, que o vovô Ryo, ele foi capturado, né, pelo Kaido, foi pra prisão, né, e a esposa dele foi executada, né, que era uma moça ali sensacional, e ela acabou ali sendo executada, então, pelo bando ali do Kaido, né, cara. E o Orochi saiu simplesmente andando e falando tudo que ele quis, né, e o Oden ficou ali arrasado com a notícia, né, com as duas notícias, inclusive, né, de que não só ele não teria a promessa dele atendido ali, né, o acordo atendido, como também o falecimento aí da esposa do vovô Ryo e o próprio vovô Ryo sendo capturado aí pelo inimigo, né. Bom, e aí finalmente o caldo entornou, né, cara? Finalmente o Oden entendeu que com o Orochi não tem muito negócio, né? E aí então acaba acontecendo que ele acaba falando ali com os bainhas então, né, que estão seguindo ele até agora, inclusive, né? Mesmo depois dele ter se prostrado, inclusive, ao Orochi, né? Ele fala ali então com eles que eles vão atacar o Kaido na ilha dele, né, em Onigashima, assim que ele dormir, né, basicamente ele depois da bebedeira. E aí fica arranjado então esse avante aí, né, do Oden contra o Orochi / Kaido também, né? E aí acontece que nessa marcha que eles fazem em direção ali ao Onigashima que o evento que o pessoal conhece ali então os retentores dele como os Bainhas Vermelhas, né? E aí eles ficam conhecidos como os Bainhas Vermelhas do Oden. Bem legal essa parada aqui. Só que acontece que o Kaido, ele já estava antecipando os movimentos do Oden, cara. Pois é, de alguma forma ele parecia que previu aí que seria atacado, né? E aí então ele mobiliza centenas de soldados ali pra lutar contra o Oden e os Bainhas, cara. São centenas de pessoas, assim, as montanhas estão todas assim, cheias de gente, tá ligado? Só esperando ali o Oden e os Bainhas chegarem, né? E o Kaido tá ali no fundo, doideira demais. Como isso vazou, né? Naquela época, como isso vazou. Doideira demais. E o próprio Kaido fala, inclusive, né? Que, de repente, aí ele tinha um espião aí no castelo do Oden, né? Assim, jogou um verde, né? Jogou o famoso verde ali só pra causar uma discórdia, né? Pois é. Também aqui o Kaido fala, né? Que, aliás, o Oden fala, né? Que o Kaido e o Orochi não pretendiam realizar ali a parte do acordo deles, né, que eles fizeram ali com o Oden, e o Kaido confirma, né, que era tudo engodo ali, porque na época eles não sentiam que tinham poder suficiente ali para lidar com o Oden e as ameaças que tem ali em Wano todas de uma vez, né, como por exemplo o vovô Ryo e etc e tal, né. Então eles acabaram usando esse artifício aí de fazer o Oden ficar dançando ali pra ele ter cada vez menos ajuda e ficar cada vez mais isolado, né? E com o pessoal se isolando cada vez mais ali, porque o Oden era a âncora que juntava, né? Que inspirava as pessoas ali, acontece que, cara, a galera ficou bem mais fraca, né? E bem mais suscetível ali a serem atacadas tanto pelo Kaido quanto pelo Orochi, né? Então foi um plano aí bem ardiloso que os caras fizeram aí contra o Oden e contra toda o Wano, né? Como um todo, então, né? Além disso, também o Kaido ele comenta ali, né, que o Oden ele escolheu, né, o acordo ali, pegando o caminho que não tinha violência para nenhum dos lados, né? E que esse é o tipo de coisa que o Barba Branca e o Gold Roger fariam, né? A escolha que eles gostariam de seguir, né? E que o Oden é meio bem parecido com eles, né? Afinal de contas, ele até tava junto, né? Nas mesmas embarcações ali, praticamente, né? Um do outro. E acontece que ele fala que se o Oden fosse aquele Oden maluco, né, aquele Oden do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né, seria diferente, né, um Oden que se importa menos com a vida das pessoas, só que ele não sabe que o Oden nunca, ele sempre se importou com a vida das pessoas, na verdade, né, enfim, mas o Oden mais irracional aí, né, seria a desvantagem que ele teria, porque ele já teria lutado contra o Orochi e o Kaido antes, né, e o vovô Ryo iria apoiar ele, o Yasuie ia apoiar ele, todos os daimyos iriam apoiar ali o Oden, não ia ter o que fazer, tá ligado?
E aí então, né, já que é pra ficar malucão mesmo, vambora, né? Foi aí os Bainhas Vermelhas e o Oden daivando aí o exército insanamente grande aí do Kaido, né, cara? E é um combate muito insano, apesar dos números, né, do Kaido, cara, os Bainhas e o Oden, eles conseguem massacrar muita gente num espaço de tempo muito curto. Eles varrem o campo de batalha com os soldados ali do Kaido, cara. É uma diferença bem insana de poder, na moral. E não só os Bainhas estão ali seguindo o Oden no campo de batalha, né? A gente vê aqui também uma aparição repentina ali da Shinobu, né? Shinobu aqui que é um mulherão, inclusive, nessa época aqui. E ela acaba ajudando ali, então, o Oden nessa empreitada, né? O Oden reconhece que ela era da Oniwa Banshu, né? Que é o grupo de ninjas que serve ao Shogun. E justamente, né? O Fukurokujo acabou vendendo a Oniwa Banshu ali para o Orochi. Então todo mundo tá na aba do Orochi. Mas a Shinobu decidiu sair, né? Se tornar renegada ali. Tá totalmente ali com o clã Kozuki, né? Ela é fechamento ali. Então é mais um braço aí para ajudar nessa batalha insana contra o bando do Kaido, né? E aí a gente vê então que o Kaido ele dá uma pelada, né? Que ele começa a tirar ali os Boro Breath dele, né? E aí é bem complicado do pessoal conseguir se proteger ali. Mas o Oden consegue tancar ali, né? O primeiro Boro Breath. E não se intimida nem um pouco ali. E acaba indo pra cima, né? O King e o Queen entram na jogada também. Eles começam a lutar ali com os Bainhas, né? E o Oden fica tendo que lutar ali contra o Kaido e mais alguns Minions. Mas os Minions ele consegue derrubar usando o hack do rei, né? E acaba derrubando ali a galera. E aí ele tenta ali atacar o Kaido, né? Cortar o Kaido ali pela primeira vez. Só que ele não consegue, né? Quando ele tenta ali usar o Tougen Shirataki, acho que é assim que fala, ele acaba não conseguindo passar pelas escamas do Kaido, né? O corpo do Kaido é muito resistente, até os dentes dele são super fortes ali, né? E aí acontece que o Kaido acaba dando uma porrada que derruba o Oden no chão ali violentamente, né? Só que o Oden se levanta de novo. E aí o Kaido ele gosta, né, dessa postura do Oden. E aí ele fala ali que o Oden é o tipo de pessoa que ele estava esperando, né, encontrar e tal, né, depois de muito tempo. Como se o Kaido quisesse um adversário à altura, né? E aparentemente o Oden tá nessa listinha aí, né? Essa lista mais ou menos privilegiada aí do Kaido. E aí então a gente vê que o Oden ele tenta uma segunda vez, né? Dessa vez ele tenta usar ali o Tougen Totsuka contra o Kaido, né? Só que o Kaido agora dá um Boro Breath nele, né? E aí parecia que o Oden não ia conseguir tancar ali o Boro Breath, que ele é arrastado pra trás, mas aí ele se segura ali nos pensamentos da família dele, ele não pode perder. E aí ele consegue juntar forças ali, e poder e hack bruto, pra conseguir fazer algo muito parecido com o que o Barba Branca e o Gold Roger fizeram, né? Ele consegue fazer um X no corpo ali do Kaido, né? Uma cicatriz que fica permanentemente no corpo do Kaido, e passou pela defesa dele, né? O Kaido não esperava por essa. Tomou uma porrada violenta e caiu no chão. Isso doeu muito. Mas muito. O cara chegou ali a voltar até pra forma humana, né? Tamanha violência ali do golpe. Realmente ele sentiu. E aí ele começa então a ir pra cima do Oden. E o Oden começa a ir pra cima dele, né? Só que acontece que quando a gente ia ver ali se eles iam realmente terminar a luta ali no próximo golpe, né? Acontece um grave incidente, né? O Oden acaba ouvindo ali a voz do Momonosuke e vê que o Momonosuke estava sendo feito de refém por um Minion ali do Kaido, logo quando ele ia dar o clash ali com o Kaido, né? Quando ele ia chocar ali os golpes. E aí a gente acaba vendo aqui que o Kaido acaba derrubando ele, né? Porque o Oden estava distraído. E no fim das contas não era o Momonosuke, era Higurashi fingindo que era o Momonosuke. Que cretina, cara. Que cretina desgraçada. Higurashi é uma desgraça, né, cara? Mas é isso, cara. O Oden perdeu a luta e os bainhas não tem como fazer mais nada ali sem o Oden, né? Então, todo mundo acabou ali perdendo, né? Foram capturados ali, então, depois desse combate, né? Aí depois a gente vê aqui a Shinobu, né? A Shinobu, ela tá ali na capital das flores, né? E a galera da capital não sabe por que o Oden e os bainhas foram presos, né? E aí acontece que pra eles tanto faz, porque o Oden era um imbecil, né? Então quem se importa, né? Só que a Shinobu tá ali andando no meio do pessoal, ouvindo essa conversa toda, e a gente vê aqui que ela foi solta porque o Oden falou ali que ela não era seguidora dele, né? Ele renegou ali
a Shinobu com o intuito de soltar ela, pra fazer ela ser livre, né? Os outros já não tinha como defender, mas ela chegou nos 45 do segundo tempo, então ela acabou sendo solta ali, né? Teve uma chance de sobreviver. E os bainhas e o Oden foram sentenciados ali a serem mortos fervidos. Pois é, numa panela de óleo, cara. Um bagulho completamente bizarro, né? E aí então chega ali a época da execução, né? E a gente vê aqui então que o Orochi tá felizaço, né? Com essa história aí de queimar ali o Oden, né? Junto com os bainhas e tal. Ia ser uma coisa maravilhosa ali pra ele, né? Só que o Oden acaba surpreendendo, né? Ele acaba ali pedindo uma chance de viver, né? Ele e os bainhas ali de sobreviverem. E aí o Orochi fica indignado, né? Pô, por que eu deveria te dar uma chance, cacete, né? Não é exatamente o oposto do que eu quero, né? Tá de sacanagem? Mas aí então Kaido fica interessado ali e ouve a proposta do Oden, né? O Oden fala o seguinte: ele vai pular ali no caldeirão junto com os bainhas, né? E o Orochi e o Kaido podem estipular ali um tempo para eles ficarem ali dentro. Se eles conseguirem ficar dentro desse tempo limite todinho, eles acabam sendo livres no final do processo, tá ligado? Então é uma chance aí, né? Eles têm que resistir ali bravamente até que o contador ali acabe, e aí eles seriam livres, né? Esse é o plano do Oden. E aí o Kaido acha que é uma ótima ideia, né? Essa parada aí do Oden de pular ali no óleo com os bainhas, né? De ficar dentro do panelaço ali com os bainhas. E aí o que acontece então, né? Ele dá ali 1 hora, o Oden tem que ficar 1 hora ali com os bainhas dentro do caldeirão. Se ele conseguir resistir no óleo fervente ali por 1 hora, então GG, negócio fechado, ele tá solto, né? E aí então o Oden se joga, cara, é um caldeirão, um panelaço gigante de óleo fervente. Eu não preciso nem falar o quão doído deve ser esse negócio aí. Se você já se queimou fritando qualquer coisa na vida, você sabe exatamente o que o Oden tá passando aqui, multiplicado por milhões. Enfim, é completamente desleal aqui o nível da coisa. E o Oden não queima de primeira, né? O negócio era pra queimar rapidinho, a pessoa literalmente derretia ali naquela situação. Mas o Oden não, o Oden é completamente anormal. E aí os bainhas tentam pular pra acompanhar o Oden, né? Só que o Oden mantém a galera erguida ali em cima de uma prancha. Ele fica equilibrando ali os bainhas e não deixa eles caírem no óleo fervente, né? E isso é bem curioso, porque a aposta dele ali é que o pessoal tinha que ficar na panela, né? Tinha que ficar ali no caldeirão. E aí acontece que realmente tá todo mundo lá dentro do caldeirão resistindo no óleo fervente, né? Só que só o Oden que tá realmente com o corpo no óleo, né? Bem interessante. E o Kaido achou justo, beleza, pode ficar então aí, começa o contador então, né? Já que tá todo mundo dentro do caldeirão, solta o relógio aí, né? Ele tem que ficar 1 hora nesse estado absurdo, né, cara? É completamente insano. E aí acontece que os bainhas ficam reclamando ali, discutindo entre eles, né? Porque alguns estão sofrendo com calor, outros estão tentando ali pagar de fortões e tal, né? E acontece que isso tá balançando, tá machucando ali, o Oden tá tendo dificuldade de equilibrar todo mundo ali por cima da prancha, né? E ao mesmo tempo a gente tem aqui a Shinobu, né, cara? A Shinobu, ela tá ouvindo o pessoal falando ali que a execução tá chata, que era pra ser divertida. Cara, uma execução. Pois é, exatamente. Olha os argumentos da galera, né? E aí tem um maluco ali que perde a paciência e fala que tem outros negócios pra fazer, que ele já teve bastante desse Lorde Tolo. Aí a Shinobu perdeu as estribeiras com esse maluco aí e acaba indo no chão, indo pra porrada ali com o cara, né? Acaba jogando o maluco ali no chão e aí ela se revela, né? Na frente ali do Orochi e do Kaido também. E aí ela acaba então explanando qual que era o acordo que o Oden tinha com o Orochi e com o Kaido, né? Por que ele tava fazendo aquela dancinha? Havia um motivo por trás, obviamente, né? Só que o Oden não falava para as pessoas, mas a Shinobu tava ouvindo, ela tava de butuca. E eis aí o acordo então, né? E aí como é que começa esse esquema, né? Primeiro que o Orochi ele comenta ali com o Oden, né? De que ele não é o líder de Wano. Ele não tá liderando o Wano ali pra cuidar do país. Ele tá querendo destruir o país mesmo. Ele tá fazendo na pura maldade, né, cara? E aí acontece que ele não se importa nem um pouco com a vida da galera ali do país de Wano. Porque na cabeça dele, né?
o pessoal de Wano tá devendo, na verdade, pra ele, né? Ele tá dando troco por toda a perseguição que o clã Kurozumi sofreu, né, cara? Principalmente lá depois que o avô dele acabou morrendo, né? O mais velho lá. E acontece que o pessoal foi caçado depois que o cara foi executado, né? Então, tipo, continuaram perseguindo ali o clã inteiro por causa da merda que o cara fez, né? E o Orochi, ele fica inconformado com esse negócio, né? Não é justo que o pessoal acabe pagando ali pelo que o mais velho lá acabou fazendo, né? E aí, então, ele quer vingança por isso, né? Por isso que todo esse trabalho aí é por isso, né? E aí, o que acontece? O Orochi, ele sequestrou várias pessoas ali, várias pessoas ali, e eles vão passar essas pessoas aí para o bando do Kaido, né? E aí o bando do Kaido pode fazer o que quiser. Pode bater, espancar, matar, pode, sei lá, fazer o que quiser, usar como brinquedo, qualquer coisa, no sentido que você imaginar, inclusive. E não tá nem aí, o Orochi não tá nem aí, ele vai estar fazendo isso com um sorriso de orelha a orelha, tá ligado? E aí então o Oden tava com um problema ali, né? Porque ele não podia deixar essas pessoas sofrendo, né? E aí então, já que ele não podia bater ali no Orochi, né? Porque ele tava com aquele bloqueio do Semimaru, ele vai tirar satisfação com o Kaido, né? E o Kaido realmente assume, não, eu vou realmente pegar essas pessoas e vou usar do jeito que eu quiser, né? Que se dane. E aí o Oden ali tenta cortar, né? O Kaido, só que ele acaba tomando ali um Boro Breath, né? E mesmo ele passando pelo Boro Breath e atacando o Kaido, o ataque dele não faz muita coisa. Ele não tem o dano necessário na época ali para conseguir ferir o Kaido, né? Mas a coisa vai para um caminho meio bizarro, porque o Oden, ele cai, né, dentro do castelo ali, na mesma sala onde estava o Orochi, né? E o Kaido cai atrás dele na forma humana. E aí os dois começam a brigar e detonar o castelo de dentro pra fora. O que deixa ali o Orochi pistola, né? Pô, esse é o meu castelo, tá de sacanagem, né, cacete? E aí, então, pra resolver essa situação e deixar o castelo de pé, né, no fim das contas, a gente vê aqui, então, que ele faz uma proposta com o Oden, né? A proposta seria o seguinte, ele iria ali fazer uma espécie de embarcação, né? Uma espécie de Noa, né? Para que o pessoal ali de Wano conseguisse ir embora, né? Só que em troca o Oden ia ter que ficar se humilhando daquele jeito lá, fazendo dancinha e tal, né? Se ele aceitasse fazer isso, o Orochi iria então fazer uma embarcação para o Oden meter a população de Wano lá dentro e ir embora, né, do país. Só que a gente viu aí, né, que era tudo um grande engodo, né, uma grande fachada ali. Mas naquele meio tempo que ele estava dançando, aquela dança dele era justamente porque ele estava tentando proteger as pessoas, né? E as pessoas não tinham essa informação, eles não sabiam disso, né? E quando elas começam ali a ver, né, o que estava realmente acontecendo, é meio que tarde demais, né? Pois é. E aí, se não me engano, cada dança que ele fazia ali, ele salvava acho que 100 pessoas, um negócio assim. Tinha até uma tabelinha lá de quantas pessoas ele salvava cada vez que ele dançava, né? Doideira demais. E aí, então, a Shinobu abriu os olhos do pessoal, né? Quem é o tolo agora, né? Não é mais o Oden, agora o tolo é a população ali que acreditou no Orochi, né? Na ladainha que o Orochi passou para todo mundo ali. E aí, então, acontece que o Orochi, ele acaba ficando numa situação ali complicada, porque o pessoal começa a pedir ali, a população, né? Começa a pedir para que o Orochi cancele a execução, né? E obviamente que o Orochi não vai fazer isso, cara, não tá nem aí, né? Inclusive a União Banshu rende ali a Shinobu, né? Porque ela já falou demais, inclusive. E aí a gente vê aqui que o Orochi manda ali um monte de arqueiro tacar flecha envenenada, as mesmas flechas, inclusive, daquela época lá da época lá que teve chuva flecha do nada, né, na Capital das Flores. Então, já sempre tem os arqueirinhos ali de prontidão só esperando pra fazer o trabalho, né, cara? O cara não tá nem aí, né? E agora a população tem uma noção do tamanho da cagada que eles fizeram no passado, né? Os caras construíram um monstro, basicamente. O Orochi nada mais é que um produto. O cara foi forjado ali pelas pessoas que caçavam o clã inteiro dos Kurozumi, né, cara? E agora tanque isso daí, quero ver, né? A vingança sempre é plena, já diria o sábio aí, né? Pois é. E a população não pode fazer nada, eles só podem lamentar agora, né? Eles só podem ficar observando aí e torcendo pro Oden sobreviver de alguma forma, né? E aí o Oden vai resistindo ali bravamente, né,
a execução ali, ele vai passando ali o tempo e tal. E acontece que o Orochi vai ficando meio bolado, né? Porque ele chega até a aumentar ali a temperatura, inclusive, do caldeirão, né? Mostrando aí que ele tá bem bolado, que ele tá vendo que o Oden tá realmente tancando 1 hora de óleo fervente, né? Não é pra qualquer um. E aí chega ali no momento final, né? O pessoal vai contando, fazendo a contagem regressiva e tal, bem maneiro. E aí o Oden consegue, então, resistir ali a 1 hora de óleo fervente, né? Na verdade, um pouquinho mais ali de 1 hora, se pá, né? Só que acaba acontecendo que o trato que ele fez com o Kaido foi uma coisa, né? Mas com o Orochi ele não fez nada. E aí o Orochi simplesmente mudou a execução do Oden, né? De vez de morrer ali na panela fervente, ele e os bainhas seriam executados por fuzilamento. Isso foi decidido 1 minuto antes, né? Olha que filha da mãe, né? Pois é, e aí então o Oden teve que tancar essa daí, né? Ele acabou que ele foi ludibriado mais uma vez, né? A população fica bolada ali, né? Querendo ali que o Orochi cumpra a parte dele do acordo, né? O que é uma péssima ideia, né? Eles estão provocando pra caramba ali o Orochi, né? E como consequência, a gente vê aqui que um cupincho ali do bando do Kaido acaba atirando, né, num civil, mostrando que eles não vão ter, eles têm permissão, né, para matar quem eles quiserem ali, né, eles podem atacar qualquer um ali. E aí então começa que o bando do Kaido começa ali a atacar os próprios civis, eles vão alvejando ali os civis, botando todo mundo para correr, né. E aí o Oden aproveita que a confusão, né, para arremessar ali os bainhas para longe do caldeirão, né, pedindo para que eles cumpram ali a missão do próprio Oden de abrir as fronteiras de Wano, né? Então eles acabam ali fugindo, tentando chegar na região de Kuri, né? Cada um ali do seu jeito. E o Oden acaba ficando para trás, né? Quem paga a conta aí no fim da história é o próprio Oden, né? O corpo dele já estava destruído, né? Por causa do caldeirão ali, ele já estava ali dentro já mais de 1 hora, inclusive, né? Só faltava homologar a morte dele, né? E quem fez isso aí foi o Kaido, né? O Kaido dá um tiro na cabeça dele, mas antes de mais nada o Oden morre com estilo, né? Falando a famosa frase dele ali, de que quanto mais fervido, melhor o Oden fica, né? E ele faz a população repetir, né? Enquanto ele é morto ali e tal, né? Como ele morre como um herói ainda, apesar da excentricidade, né? Doideira, cara. O cara era um cara muito louco, assim, o Oden era um cara muito malucão. E era um cara de difícil entendimento, né? As pessoas só entendiam ele quando era meio tarde demais, né? Pois é. E aí, né, depois que o Oden ali acaba falecendo, né, os bainhas não têm escolha a não ser ir atrás ali da Toki e dos filhos do Oden, né, pra ver se consegue salvar alguma coisa dali, né. E aí acontece que pra eles a situação tá muito complicada, porque eles estão sendo caçados em tudo que é lugar, né, cara. E a gente vê que alguns deles acabam ficando ali pelo caminho, né. O Nekomamushi e o Arashi são pegos ali por uma criatura gigantesca sombreada. A gente vê ali que o Ashura Doji e o Denjiro acabam ficando pra trás também ali pra tancar o máximo de pessoas possível, né? E aí acaba rolando que, pô, fala sério, né? Os caras não tem condição, né, de chegar inteiro ali lá na região de Kuri. Não vai chegar todo mundo lá, né? Fora que nesse meio tempo aí a gente vê também que o Kaido, ele acaba chegando lá na região de Kuri primeiro que os bainhas, né? E a Toki não tem como se defender dessa galera, né? Como o Kaido, por exemplo, ali, o bando dele que tá atacando fogo no castelo ali em Kuri, né? E aí, então, a gente vê aqui o Kaido aparecendo, né? Dá uma porrada ali na Toki, pega o Momonosuke e acaba ameaçando jogar ele da sacada, né? Pois é, ele quer ver a força ali do Momonosuke, né? Já que ele é filho do Oden, etc e tal. Mas acontece que, na verdade, o que acontece aqui é que o Momonosuke ele é todo complexado, né? Ele é cheio de traumas, né? Nesse momento aqui ele não tem tanto trauma. Mas como ele tá sendo ameaçado aqui pelo Kaido, né? Aqui é onde começa vários dos problemas ali que ele tem, né? Psicológico ali, que acaba impedindo ele de ir mais pra frente, de ser mais proativo, né? Ele acaba ficando bem mais retraído aqui. Ele já tava tendo alguns problemas ali, né? Porque ele tava sentindo um pouco dos problemas ali do Oden, né? Só que, cara, essa parte aqui deixa ele completamente travado, tá ligado? Daqui pra frente ele passa a ser o Momonosuke que a gente conhece. Basicamente isso, né? Apesar de que ele ainda consegue juntar forças ali, né, num certo momento, pra poder ameaçar o Kaido, né? Dizendo ali que ele vai ser o futuro Shogun de Wano e tal, né? Que vai dar... As coisas vão dar certo de alguma forma pra ele, né? Mas pro Kaido isso aí é tudo palavras vazias, ele não liga, né? E aí ele acha que o moleque é muito fraco, não vale nem a pena matar, né?
E aí acaba rolando então que o Kaido vai embora e deixa ali o Momonosuke pra queimar no castelo, né? Junto com a Toki e com a Hiyori, pois é. E aí, parte dessa história que vem agora a gente já sabe, né? Os bainhas chegam lá, encontram a Toki machucada, Momonosuke traumatizado, né? Porque o moleque quase foi jogado pra fora do castelo ali. E a Toki acaba mandando alguns deles aí para o futuro, né? Pois é, só que tem uma parte aí da história mas que é um pouco mais estendida aí, né? Que a gente vê aqui no caso a Toki fugindo do castelo, ela decide não ir para o futuro, né? E ela acaba ali ficando para poder mandar uma última mensagem ali, no caso, seria para o Orochi, né? Que é aquela profecia que assombra o Orochi até hoje, né? A gente vê ali que quando ela tá fugindo, os caras ali, os meninos do Kaido acabam acertando ela com flechadas, com tiros e tal. A Shinobu até tenta ali ajudar, né? Mas ela já sofreu vários ferimentos ali, né? E tem um flashback, inclusive, aqui de que o Oden fala ali que se ela quisesse, ela poderia viajar 20 anos para o futuro, né? Pra ter lá, pra ter a descoberta lá que ela tava procurando, né? Já que ele sabia da história, né? Mais ou menos o que ia rolar com base nos estudos que ele aprendeu lá fora, né? Era só ela viajar 20 anos pro futuro e tá tudo bem. Só que acontece que a Toki não quer ir pro futuro, né? Ela tá bolada ali justamente porque ele falou praticamente pra ela ir sozinha, né? Mas aí ela fala que o destino dela mudou, né? O destino dela não é encontrar o que quer que fosse lá do século perdido, né? O que ela quer agora é só ficar com o Oden, né? Ela encontrou o amor da vida dela, né? E aí então ela aparece ali, né? Do nada ali, né? No meio do fogo ali, fazendo aquela famosa profecia, né? De que os bainhas viajam 20 anos para o futuro e tal, e que eles vão retornar e assombrar lá o Orochi, né, e tal. E, mano, funciona muito bem, viu? Os fantasmas se divertem nos dias de hoje, né? E aí ela acaba morrendo ali e tal, mas fica marcado, né? Esse evento aí acaba ficando marcado. E a Toki então decide ficar com o Oden. Ela poderia só ter viajado junto com os samurais e tal, mas ela prefere ficar com o seu amor, né? Que ela acabou conhecendo aí ao longo da jornada. O destino dela foi bastante alterado, né? Depois de conhecer o Oden, bem interessante. Bom, e aí passado, né, a tragédia, a gente vê aqui as consequências então aí do ataque do Orochi, né, ao clã Kozuki e ao Wano como um todo, né. A gente vê aqui que ele ficou traumatizado realmente aí com a história da Toki, né. Ele sempre acha que vai ter fantasmas, né, atacando ele e tal. A gente vê aqui o Ashura Doji que ele conseguiu escapar, né, mas ficou todo ferrado lá e ficou um tanto desacreditado aí na história lá, né? Perguntando se os outros estão vivos e tal. A gente vê aqui o Kawamatsu com a Hiyori, né? Tentando ali alegrar ela e tal, em vão. Agora, o mais bizarro de todos, eu acho, e eu acho que realmente é muito bizarro, é o Denjiro, né, cara? O Denjiro, ele fica extremamente enfurecido com tudo que aconteceu, né? Ele não conseguiu salvar ninguém, ele se sentiu ali meio merda, né? E aí, no seu acesso de raiva, ele se tranca ali numa cabaninha, né? E o cara fica extremamente irritado, ao ponto dele torcer a própria cara. É isso mesmo que você tá ouvindo. Ele fez uma plástica na base do ódio. O cara mudou completamente a sua feição, a sua aparência visual. E, assim, foi num nível tão bizarro, pra você ter uma ideia, que ele ficou totalmente irreconhecível, tá ligado? Ninguém sabe que ele é o Denjiro quando ele volta ali pra Capital das Flores. Isso é muito, muito bizarro, sério, muito, muito bizarro mesmo. E, inclusive, ele parece ser mais descolado, né, também, porque ele ficou sem os óculos ali e tal, que quebraram, né, tamanha a raiva dele. E aí acontece, então, que ele acaba usando isso de um jeito inteligente, na verdade, bem inteligente. Já que agora o Denjiro assume a alcunha de Kyoshiro. Exatamente, aquele Kyoshiro era o Denjiro o tempo todo. E aí, né, ele acaba usando o fato dele ser mais influente, vamos dizer assim, agora, né? E ele é bastante inteligente, a gente sabe que é uma característica ali do Denjiro, né? Ele assume esse papel aí de Kyoshiro para se aproximar justamente do Orochi, né? Para deixar ali as coisas prontas para quando for necessário, né? E, cara, é muito, muito legal, cara. Ele acabou ali meio que assumindo o papel da Yakuza, né? Que era pra ser do Ryogoro, que o Orochi queria, né? Alguém ali como o Ryogoro na aba dele, né? E aí aparece o Denjiro se oferecendo pra ocupar essa vaga, né? Olha que interessante, né? Então, agora nós temos um Yakuza, né? Não é o Yakuza que o Orochi queria, mas é o Yakuza que ele merece, né? Fora que ele também acaba sendo o garoto da Hora das Bruxas, né? Que
que rouba lá dos ricos e dá pros pobres, né, também. E por causa disso que ele fica cansado e vira o Kyoshiro do Dorminhoco, né? Bem legal. A gente vê aqui que o Kawamatsu ele se perde ali, né? Ele acaba perdendo a Hiyori e acaba indo ali, ficando exposto, né? O que acaba resultando na prisão dele, né? E aí acontece que o Denjiro encontra a Hiyori, né? A Hiyori toda surrada lá na capital das flores e tal, né? O Denjiro tá vendo... Só tá lidando com jeito escrota, né? Há algum tempo ali já, né? E aí então ele acaba adotando a Hiyori ali pra ficar na aba dele, né? Enquanto ele vai, o lugar mais seguro que ela poderia ficar, na verdade, nessa altura do campeonato, é justamente aí, né? E a Hiyori meio que ajuda realmente ali o Denjiro a executar os planos ali com o Orochi, né? Inclusive ela virou ali a alcunha de Komurasaki justamente por isso, né? Acabou casando aí que é uma ideia, né? Acabou casando com uma beleza aí esse lance da Komurasaki, né? Porque o Orochi era gamadaço nela aí, né? Não só o Orochi, mas principalmente o Orochi, né? E aí finalmente nós voltamos aqui então para o presente da história, né? Com o Kinemon e os outros bainhas indo lá, né? Para o Nigashima sozinhos, porque não veio os aliados ali, né? E eles deixaram o Momonosuke e Shinobu lá no litoral, né? Só que eles quase não viajam ali e já começa a treta, né? Porque eles começam a relembrar do que o Kaido tinha falado lá atrás, né? Quando o Oden foi encarar o Kaido, né? Junto com os bainhas lá. Ele falou que tinha um traidor na corte do Oden, né? Tinha jogado esse verde aí. E o pessoal começou a questionar esse negócio, né? Porra, quem seria, né? E aí começa a ter uma loucura aqui, né? Porque alguns querem duvidar dos outros e outros não querem duvidar dos seus amigos, né, cara? O pessoal ali cresceu junto, então é meio merda, né? Você acabar duvidando ali de um dos seus, né? O pessoal ali, todo mundo cria praticamente ali, né? E aí o que acontece? Pra cortar essa intriga de vez, o Kanjuro então fala: beleza então, chega, sou eu. Eu sou o cara que traiu o movimento, né? E aí o pessoal fica... O quê? O quê? Por que você, né? E por que assumir, né, caramba? Que loucura é essa, né? E aí a gente descobre aqui a história do Kanjuro, né? O Kanjuro, ele na verdade o nome correto dele é Kurozumi Kanjuro. Pois é. E ele era ali de uma trupe de artistas, né? Só que os pais dele foram mortos, né? Quando ele era pequeno ali, porque os pais dele ali eram dos Kurozumi, né? E aí ele acaba vivendo ali escondido e tal, né? Até que ele encontra o Orochi, no caso que acolhe ele vira um seguidor do Orochi e come a fruta, né? Que tem ali as habilidades de tinta, né? Que ele tem ali, que ele consegue desenvolver, a Akuma no Mi feita pra isso. E aí então ele acaba fingindo, né? Que tá ali no bando do que entra ali pra turma ali do Oden e tal, mas era tudo fachada desde o início, desde o primeiro encontro já tava tudo arranjado pra ele acabar pegando ali o pessoal desprevenido, né, cara? E ele realmente atuou, né? Ele usou realmente ali as dádivas ali de ator que ele conhecia pra poder se passar desapercebido, e ninguém percebeu, né? O cara, ele viveu entre eles ali, experimentou cada amizade, cada sentimento de frustração, cada sentimento de raiva, e era tudo legítimo até certo ponto, porque não era ele de verdade ali, mas ele realmente tentava sentir aquelas coisas, né? Porque afinal de contas ele tava fingindo, tava atuando, fazendo um personagem, né? E ele era muito bom nisso. Doideira, né? O cara realmente pegou uma galera ali desprevenida na época, né? Sem falar também que tem um outro clickbait, inclusive, né? Que aparece ali 3 embarcações dos Piratas Fera. E aí eles sabem, inclusive, eles têm as informações que um deles ali é o traidor, né? E o Kanjuro, ele assume que é o traidor. Isso faz com que o Kinemon arranque a cabeça dele, né? E pesa bastante essa cena, porque o Kinemon era assim, pro Kinemon, né? O Kanjuro era o melhor amigo dele, tá ligado? Então, foi uma perda desgraçada aí que teve, né? Eles têm uma amizade muito mais próxima ali do que com a maioria dos outros bainhas, né? E aí, então, o Kinemon corta a cabeça dele, mas aquele Kanjuro é falso. Pois é, cara, olha aqui, doideira. O verdadeiro Kanjuro, na verdade, né? O verdadeiro Kanjuro, na verdade, ele ficou na praia com a Shinobu e o Momonosuke. Ele estava escondido e acabou atacando de surpresa ali a Shinobu com algumas cobras e tal.
E o Kanjuro que tá ali é tinta. Ele desenhou aquele Kanjuro. E na verdade, outra mentira aí, né? Ele é bom de desenho. Aqueles desenhos porcos que ele fez, que quase custou a vida dele e do Kinemon, né? Era proposital. Ele tava fingindo que desenhava mal, tá ligado? Mas ele na verdade desenhava deveras, né? Bem pra caramba, né? Ao ponto de você não conseguir distinguir o que é real e o que não é. Mano, cabuloso demais. Estupidamente cabuloso demais, na moral. E aí, então, o Momonosuke é raptado, né, pelo Kanjuro, e os bainhas, então, tem que se defender ali das embarcações que estão lançando bombas, né, estão lançando ali canhões, no caso, na direção deles ali, né. Só que acontece que chega ajuda. Pois é, acaba chegando ali ajuda, e a gente vê aqui que chega primeiramente a embarcação do Chapéu de Palha, depois chega ali o Polar Tank, se eu não estou enganado, e também chega ali a Victoria Punk, né, a embarcação ali do Eustace Kid, né, mostrando aí então que a aliança tá aí, né, não sei de onde eles vieram, mas tá aí, isso que é importante, né, e os caras chegaram ali pra bater de frente com a embarcação ali então dos Piratas Fera, né, bem maneiro. Bom, e aí o que aconteceu, né, pro pessoal demorar tanto pra chegar aí, pelo menos o lado do Ruffy ali da história, né, é que lembra que o Sunny foi atacado, né, jogaram bombas lá no Sunny e tal, só que o Chapéu de Palha não estavam na embarcação, eles estavam numa praia ali do lado de fora, né, daquela caverna. E aí o que acontece, quando o Frank foi lá verificar o que era aquela explosão, né, a explosão não danificou o Sunny, e pelo menos não na madeira, né, que é o mais importante. Na verdade, a explosão acabou ali só queimando as velas, né, da embarcação, eles tiveram que trocar, por isso que eles demoraram. O Polar Tang e o Victoria Punk não teve explicação exatamente aqui não, beleza? Bom, e aí então, né, a gente vê aqui que o Chapéu de Palha pergunta aqui o que aconteceu, né, que tem pouca gente ali, né, deveria ter mais gente naquele local ali, na reunião, né? Só que o Kinemon, ele não sabe explicar o que foi que aconteceu, né? Ele fala ali que foi um vacilo, que eles ficaram na armadilha do Orochi e tal, né? Eles culpam ali as artimanhas do Orochi, né? Pra justificar essa situação aí. E aí a gente acaba vendo aqui, então, o Ruffy, o LOL e o Kid, né? Eles acabam aqui indo pra cima das embarcações ali, né? Cada um destrói do seu jeito, né? O Ruffy usa ali o Gear 4, se não estou enganado. O Kid usa ali o Punk Vise. E também o LOL ali, ele acaba usando ali o poder dele de Rune, né, para poder cortar a embarcação dele, né? A embarcação ali que ele atacou. E aí teve uma ali que escapou. Escapou ali no supetão. E aí quando a embarcação tava tomando distância ali, né, a gente vê que o Kyoshiro aparece no mar. E aí quando o Kanjuro tá ali todo felizão, chegou o Kyoshiro, chegou o reforço, né? Agora vocês estão ferrados, chegou um cara, né, pra lutar ali, né? Sendo que o cara tava solando o Zoro apenas, né? Tava segurando, na verdade, não tava ganhando. Não tava só resistindo a ele. Enfim. E aí o Kyoshiro aqui acaba aparecendo e rasga a última embarcação ali dos Piratas Fera com uma lapada só, né? Mostrando que o cara é brabo. E revelando aí pra galera, então, né? Que eles não sabiam ainda, que ele era o Denjiro, né? O tempo todo. E ele não veio sozinho, tá? Como ele tava tomando conta da capital das flores, né? Ele podia ali fazer algumas coisas, tomar umas certas liberdades, né? Ele tava meio que liderando ali a região de Wano, né? E aí, então, ele acaba libertando a galera de Hassetsu e trazendo com ele, né? Ele já tinha ali barcos preparados pra galera. E nós temos aí 1.200 pessoas, né? Se juntando aí à causa, né, cara? O pessoal lá de Hassetsu foi liberto no último instante aí pelo Denjiro. Sem falar que o Denjiro elogia pra caramba ali o grande estrategista que é o Kinemon, né? Perceba o xadrez 4D, né? Perceba. O Denjiro, ele entendeu a mensagem lá do papel do Yasuie, né? Que ele alterou a mensagem original lá, que o Kinemon tinha falado que era pro Porto Tokaji, né? Só que o que acontece? Na verdade não era pro Porto Tokaji. Aqueles riscados que o Yasuie marcou no meio do desenho, da mensagem lá que era pra dar pros samurais e tal, na verdade não era pra ir pra um outro porto. Era pra cortar as palavras que formavam ali cobra em japonês. E aí, no caso, ficava como cais. E o cais que o Yasuie estava se referindo era o cais que ficava perto do castelo da floresta ali onde ele morava, tá ligado? Onde ele gostava de ficar ali olhando e tal, contemplando. E aí uma referência sentimental dele. E aí ele acabou colocando isso, né, na mensagem ali.
Só que o Kinemon ele interpretou errado, né? Ele achou que os traçados eram perninhas, a cobra virava um lagarto, né? E aí mudou completamente o porto ali pra Tokage, que não é essa a parada, né? E aí e é mó legal, ele atribui ali falando que o Kinemon fez isso de propósito, suspeitando que tivesse um traidor, né, cara? Muito genial, muito genial. E o Kanjuro fica tipo, como assim, caraca? O cara foi muito mais rápido que eu, que isso? O cara é muito bolado, né? E aí tipo, o Kinemon compra a ideia, né, de que ele tá super bolado aqui nesse momento. É muito engraçado, na moral. Ele compra a ideia de que ele é inteligentão, é muito engraçado. E aí é legal que o Kinemon ele aproveita, né, pelo menos essa brecha aí, né, que ele teve ali uma boa, tá com a moral lá em cima depois dessa, né? E aí então ele acaba inspirando ali, né, os samurais ali que o Denjiro trouxe, e também chega ali depois, se eu não me engano, os outros samurais, né, que eles estavam lá no porto, esperando, né, o Kinemon. E aí o Denjiro meio que foi levando os caras até ali, né, bem maneiro. E aí o Kinemon faz todo um discurso ali, inspirando, né, os demais samurais ali e tal, bem maneiro. E aí o Kanjuro percebe que a coisa tá fedendo pro lado dele, né, tá chegando cada vez mais gente ali inimiga, né, e aí parece que ele vai ter que meter o pé. Então ele acaba desenhando ali um pássaro no chão, né? Só que o Kawamatsu ele chega nadando ali pra impedir ele de partir, né? Só que aí o Kanjuro acaba ali usando do sentimento, né? Ele consegue manipular ali falando, só usando diálogo mesmo com o Kawamatsu ali. E o Kawamatsu acaba dando bobeira e o Kanjuro acaba indo embora levando o Momonosuke. Cara, o cara é muito malandro, ele é muito manipulador, tá ligado? E, tipo, a gente não esperava por essa. Caraca, doideira. A gente sabia que ele até podia ser mal, mas o quão mal, né? Rapaz, muito. A gente pode ter completamente maligno, né? O cara é completamente louco. Inclusive, a gente vê aqui, né, que o Kanjuro ele é até melhor na porrada, inclusive, do que ele fazia parecer, né? Porque ele parecia ser um cara muito aleatório, mas não é bem assim na realidade. A gente vê aqui, por exemplo, que o Kanjuro, ele enfrenta ali o Usopp e o Sanji, né? O Usopp, ele dá um tiro ali de estilingue que é bloqueado facilmente ali pelo Kanjuro, né? E o Sanji chega voando ali, usando o Moonwalk, né, pra cima dele. Só que acontece que o cara não só consegue bloquear, como consegue até atacar o Sanji, né, no ar ali. E assim, pra ele não pareceu ser nada muito difícil não, cara. Sendo que, pô, o cara tá enfrentando um dos caras mais fortes do Chapéu de Palha, saca? E mesmo assim, porra, o Sanji saiu meio que por baixo ali da disputa, saca? Meio bizarro. Você para pra pensar nisso, é um negócio meio insano, né? E aí, pra impedir, né, que alguém vá atrás dele ali, ele acaba fazendo ali uma espécie de nuvem de tinta, usando o próprio cabelo, inclusive, como pincel. Então parece que tem alguma correlação aí com o cabelo, né, que ele precisa usar ali para fazer as coisas. E aí ele acaba fazendo uma espécie de nuvem de tinta bruta, basicamente ali, que uma chuva que cai como se fosse tinta, só que tinta dura, né? A tinta cai como se fosse uma faca ali no chão. Tá chovendo lâmina, basicamente, aqui. E ataca todo mundo ali, né? Ataca todas as embarcações ali de samurai, né? O pessoal já vai chegar em Onigashima machucado ali e tal. Pega também ali no Sunny, pega em várias embarcações ali, cara. Bem perigoso esse poder aí. E é numa escala bem grande, é num local bem grande, inclusive. Uma área bem considerável ali. E aí acontece que ninguém ia conseguir parar o Kanjuro, né? E na tentativa de tentar chegar nele, né? O pessoal tava sendo furado, ela tava sendo crivado de tinta, né? E aí então o Momonosuke ele acaba tomando uma decisão aqui, né? Bem pesada aqui pra ele, que é pedir pro pessoal não ir atrás dele. Foquem em matar o Orochi e o Kaido pra resolver de uma vez o problema, né? Deixa que eu me viro nos 30. Então ele meio que tira ali, né? O foco dos caras ali para eles pararem de pensar nele e focar no objetivo principal, né? Até porque eles estão indo pro mesmo lugar, né? Então, tanto faz. O Kanjuro tá indo pro Onigashima mesmo, né? Falar com o Orochi, né? E aí, então, o Ruffy, vendo essas palavras, né, do Momonosuke, fala ali, ó, o moleque cresceu, virou um hominho, ó, da hora. Depois dá uma zoada ali no Momonosuke, ele fala que vai, que pede pro Momonosuke sobreviver, né, que ele vai resgatar ali, de alguma forma, o garoto, né. E aí os meus temores acabaram se confirmando, né, que o pessoal aí dos samurais que tomaram ali aquela chuvarada de tinta, né, do Kanjuro, alguns deles estão aí super machucados já estão enfaixados, né, já ficaram meio bambeados ali, e é uma péssima notícia, né, já vai ter gente chegando lá meio ferrado, né, os caras já estão em desvantagem numérica, o mínimo que podia rolar ali era os caras chegar saudável, né, cara, e nem isso os caras vão poder ter agora, né, e a coisa ainda piora, né, porque
uma das embarcações ali que tinham se aproximado, né, lá no início dessa treta, ela tomou distância e ela tem ali alguns canhões de longo alcance. Eles atiram canhão de uma distância considerável ali, né? E aí acontece que com esses canhões eles ficam praticamente snipando, né? Várias embarcações ali dos samurais, né? Então vai acabar ferrando pra caramba aí o esquema. Só que aí parece que alguém ataca ali de dentro da água, né? Um Hadouken de água ali gigantesco que parte a embarcação dos caras em pedaço, né? Acaba quebrando ali a embarcação dos Piratas Fera, que acaba afundando, né? E aí a gente vê aqui então que dos escombros ali, a gente vê que se forma ele, o homem, a lenda, né? O cara brabo, que é o Jinbe, né? E o Jinbe ele vai se apresentando aqui de maneira formal para entrar no Chapéus de Palha, né? Falando ali da trajetória dele e tal, e ele se oferece para fazer parte do bando do Chapéu de Palha. E óbvio que o pessoal aceita o Jinbe de braços abertos, né, cara? Ele já é, na verdade, do bando, lembrando, ele já é do bando, né? Só faltava homologar, né? Faltava ele ficar ali com o pessoal. E, cara, é um recrutamento muito irado isso aqui, porque, olha, é uma adição e tanto. Cara, é um Eishichibukai, sabe? Não é pouca bosta. Não é pouca bosta você ter um cara desse no teu bando. Então faz muito bem aí o Jinbe ao entrar com essa ideia aí, cara. Com essa autoestima, com essa força toda aí, cara. O Jinbe realmente arrasa aí. E o Trafalgar, né, e o Kid ficou com um pouquinho de inveja, né? Só um pouquinho. Bom, e aí a gente vê ali como é que é o plano do Kinemon, né? O plano original, pelo menos. Onde o Kinemon ele queria entrar no território de Onigashima, né? Pelo portão da frente da caveira ali, dar a volta na caveira e atacar pelos fundos, né? Tem uma passagem ali pelos fundos que eles poderiam usar depois de dar a volta por toda a região de fora ali de Onigashima, né? Só que acontece que esse plano é meio furado, né? Porque a ideia dele é atacar todo mundo de surpresa ali. Só que é uma logística muito grande, tem muita gente envolvida, então não tem como ser muito furtivo, na verdade, nesse sentido, né? E aí, então, ele fica muito exposto ali, né? E aí fica parecendo que o plano dele já é furado desde o início, né? E aí ele já não parece mais aquele gênio, né? Das táticas aí que ele tava demonstrando há um tempinho atrás. Só que aí acaba acontecendo que o LoL acaba ajudando ali mais ou menos complementando, a resolução ali do Kinemon, né? E sem querer acaba ajudando aí o raciocínio dele, onde ele divide ali em várias etapas essa invasão, né? A primeira parte é o pessoal que vai entrar ali pelos portões da frente de Onigashima e vai ficar causando confusão ali na entrada da caveira mesmo, sabe? Ali na frente, como o Ruffy, o Kid, essa galera que não ia seguir o plano mesmo, né? Já ia furar mesmo o plano. Então simplesmente solta eles ali na frente pra eles ficarem que nem um cachorro louco ali. Simplesmente solta eles ali pra ficarem ali causando confusão e tal. E aí vai ter duas outras galeras ali que vão, cada um por um lado da caveira ali, né? Mas eles também vão ser um chamariz, um segundo chamariz ali pra pegar as pessoas que estariam ali do lado de fora e tal, né? E geraria um distúrbio também ali na região da lateral. E o foco principal seria a maioria dos bainhas que iriam para a região dos fundos ali de Onigashima logo de cara. Em vez de eles darem a volta andando, né, pelo litoral ali, o LoL levaria eles com o Polar Tang e aí soltaria eles lá com o Rune, né? E é interessante porque o Polar Tang consegue passar pelos redemoinhos que ficam em volta da ilha, né, que seriam muito complicados ali. Então o LoL consegue fazer essa parte, né? E o Kinemon fala como se tudo isso fosse parte do plano dele. Foi tudo planejado, exatamente, LoL. Ainda bem que você captou a mensagem aí, né? Filho da mãe. O cara é muito bom, né, cara? Sacanagem. Aí do lado aqui do Chapéu de Palha, né? Já que a gente tá falando aqui de não ter planos, né? A gente vê aqui então que o Chapéu de Palha eles atacam ali uma das entradas ali, né? Da frente de Onigashima, justamente, eles atacam ali uma parte do portão, justamente para poder entrar ali e roubar suprimentos, né, como comida, bebida e tal, para eles festejarem a chegada do Jinbe. Pois é, os caras, eu tô falando que não tem plano com essa galera, não tem como. Realmente, o LoL é bem sabido, né? O Kinemon, né, bem inteligente nesse ponto aí, pois é. E aí então eles roubam ali o saque, né, do pessoal ali que tava na fortificação, né? E eles se preparam ali pra brindar, só que passa ali os samurais por eles e tal, né? Com toda aquela vontade, né? E agradecimento também, né? Por eles terem evitado maiores transtornos, porque se todo mundo fosse lá de uma vez, talvez houvesse baixas, né? Então os Chapéus de Palha fizeram um grande favor aí, né?
indo lá sozinho resolver a situação. E aí acontece então que o Luffy decide adiar o brinde ao Jinbe, né? Ele decide que a festa da chegada dele vai ser feita junto com a festa de quando eles derrotarem ali o Kaido e etc, né? Quando eles resolverem toda essa situação aí de Onigashima, eles vão dar uma super festa ali, celebrando também a chegada do Jinbe no bando, né? E aí todo mundo ali concorda, né? E fica marcado então aí que a festa de boas-vindas do Jinbe foi adiada até o final de Onigashima, né? Bom, e por falar em festa, né, a gente tem que falar aqui o que tá rolando em Onigashima, pelo menos algumas coisas, né? No caso aqui a gente vê o Kaido comentando aqui sobre o próprio filho, né? Então o Kaido tem ali uma prole que também aí promete dar dor de cabeça, né? É alguém ali que tá com algema de presidiário do lado de fora quebrando algumas montanhas, né? Pois é. A gente também vê aqui que tem aqui o tal dos Tobiropos, né, que aparecem aqui. Eles não são muito sociáveis, né, eles não estão muito ali na festa que o Queen e o Apu estão fazendo, né, mas a gente vê aqui que eles são, assim, basicamente ele, na hierarquia ali dos Pretasfera, eles estão abaixo apenas ali dos All-Stars e do próprio Kaido, né, então é uma galera bem poderosa, né, e tem uma imagem aqui que pega todos eles, que eu falo aqui qual é o nome de cada um deles, né. Da esquerda para a direita tem o Sasaki, X-Drake, Black Maria, Ruzu, Peijuan e Ult, né? Que é disparado aí a mais cabeça dura de todos eles ali, né? Isso tecnicamente foi uma referência, né? Mas enfim, é uma galera bem poderosa aí que promete estar vindo aí para dar dor de cabeça durante a invasão de Onigashima, beleza? Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhão, mas a gente fez aí o que pôde, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar esse negócio. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!